Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma massa de panetone que também pode ser utilizada para fazer um chocotone. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Assim como na massa do panetone salgado, vamos iniciar o processo desse panetone doce preparando um pré-fermento. Para isso, no bowl da batedeira adicione 100 gramas de farinha de trigo e um sachê de fermento biológico seco. Misture bem estes ingredientes e em seguida adicione 100 ml de água. Volte a misturar e dessa vez até a farinha e o fermento terem sido totalmente diluídos pela água. Já já eu mostro como deve ficar o pré-fermento de vocês quando ele tiver sido totalmente misturado. E se você que está assistindo a esse vídeo agora ainda não for um inscrito do nosso canal, colabore com o nosso crescimento e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Galera, e essa é a textura exata que deverá ter o seu pré-fermento quando ele tiver sido totalmente misturado. Nesse momento você deverá cobri-lo e deixá-lo descansar por meia hora ou até que ele dobre de tamanho. Depois que o seu pré-fermento descansar e dobrar de tamanho, é essa textura que ele terá. Aqui você deverá acrescentar o restante dos ingredientes da nossa receita. O meu conselho é que você sempre inicie esse processo pelos ingredientes líquidos, dessa forma fica muito mais fácil você misturar tudo. Comece adicionando ao seu pré-fermento 70 ml de suco de laranja, 10 ml de essência de baunilha, 10 ml de mel, 6 gemas e 70 gramas de açúcar. Depois de adicionar os ingredientes que eu acabei de falar ao bowl da batedeira, reserve. Em outro recipiente você irá colocar os 300 gramas de farinha que faltam para completar a nossa receita e você irá adicionar a essa farinha 20 gramas de leite em pó. Você deverá misturar bem para agregar o leite em pó à farinha e reservar. Agora misture bem os ingredientes que havíamos colocado no bowl junto com o pré-fermento. E quando o açúcar diluir completamente, adicione a essa mistura a farinha de trigo com o leite em pó. Em seguida, misture bem com o auxílio de uma espátula, até a farinha ser totalmente incorporada pelos ingredientes líquidos. Caso você observe que a sua massa está muito líquida, adicione um pouco mais de farinha, ok? Gente, tendo dito isso, preciso ressaltar mais duas coisas para vocês. A primeira é que essa massa é uma massa que ela deve ser batida na batedeira, pois ela é uma massa bem grudenta. Caso você não tenha batedeira com aquele gancho para a massa, não tem problema, você pode bater na mão, mas aí, ao invés de 400 gramas ao total de farinha na receita, você irá utilizar 500 gramas, ok? Bom, dito isso, vamos seguir com a nossa receita. Esse é o gancho ao qual eu acabei de me referir. Ele é o gancho para bater massas. Na batedeira, gente, fica muito mais fácil, porque essa massa é uma massa que precisa ser bem sovada. Por exemplo, na batedeira eu sovei essa massa por 17 minutos e meio. Na mão, vocês levariam mais ou menos uns 25 minutos, pois ela precisa atingir aquele ponto que nós chamamos de ponto de véu. Outra dica bem importante é que você não deve bater essa massa na velocidade alta da batedeira. Você deve utilizar uma velocidade média. Aqui eu bati a minha massa do início ao fim na velocidade 5. 3 minutos após vocês começarem a bater a massa de vocês, parem a batedeira, levantem o gancho e retirem a massa que fica na lateral do bowl. Aqui você já pode observar como essa massa é grudenta, por isso que eu falei que se vocês forem fazer essa receita sovando a massa com as mãos, vocês devem acrescentar 100 gramas a mais de farinha, ok? Ainda batendo na batedeira, caso vocês observem que a sua massa não está chegando no ponto ou que ela está muito mole, vá adicionando aos poucos mais farinha de trigo. Por exemplo, eu segui toda a receita e observei que nesse ponto aqui a minha massa ainda estava muito mole. Mas tenham em mente que a massa de vocês, assim como a minha, não ficará aquela massa sequinha não. Por isso, todas as vezes que vocês forem manusear a massa, vocês precisam untar a mão de vocês com óleo.
Após 10 minutos de sova na batedeira, eu parei a batedeira e fiz um teste para saber se a minha massa já estava atingindo o ponto de véu. Eu untei as minhas mãos com óleo e fui abrindo a massa. Aqui vocês podem observar que ela já atingiu o ponto de véu, apesar de continuar bem grudenta. Nesse momento, você deve levar a sua massa para descansar na geladeira por 20 minutos. Lembre-se, a massa precisa estar coberta. Após 20 minutos de geladeira, a sua massa terá ficado um pouco mais sequinha. Nesse momento, você deverá adicionar a ela 100 gramas de manteiga. Não pode ser margarina, ok? Mas você deverá acrescentar essa manteiga aos poucos. Acrescente um pouco da manteiga, comece a bater e vá adicionando o restante dela conforme a massa for batendo. Depois de adicionar a manteiga toda, você deverá sovar a sua massa na batedeira por mais 8 minutos aproximadamente, ou até ela atingir novamente o ponto de véu. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para nós e para o nosso crescimento, assim como você compartilhar os nossos vídeos e comentar nos comentários o que vocês estão achando dessa receita e me contar também quais receitas vocês gostariam de ver por aqui. Saibam que é sempre um prazer responder a todos e atender ao pedido de vocês. Siga também a nossa página lá no Instagram. Tenho certeza que essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir de forma significativa para o nosso crescimento, e eu preciso muito dessa força de vocês. Caso você observe a necessidade, pare novamente a sua batedeira e raspe a massa que estiver na lateral do bol. Leve ela para o centro, abaixe a batedeira e volte a bater novamente. Após sovar a minha massa na batedeira por 8 minutos, ela voltou a atingir o ponto de véu, porém ela ficou ainda mais grudenta por causa da adição de manteiga. O que eu fiz? Untei uma superfície lisa e limpa com óleo e transferi a massa para essa superfície. Em seguida, com o auxílio de uma espátula, eu moldei a massa em um formato de bola, mas antes eu puxei as pontas da massa para o centro, dessa forma aqui. Depois de colocar todas as pontas da massa para o centro, eu virei essa emenda para baixo, conforme eu já falei para vocês, com o auxílio de uma espátula, e acabei de moldar ela em um formato de bola. Em seguida, coloquei ela de volta no recipiente e deixei descansar por 1 hora. Após 1 hora de descanso, a sua massa terá dobrado de tamanho. Agora vamos untar novamente a superfície lisa, conforme fizemos lá atrás, mas desta vez iremos untá-la com farinha de trigo. Em seguida, acomode a massa sobre a superfície enfarinhada.
Agora deixe ele descansando e enquanto isso em um recipiente adicione meia xícara de chá de frutas cristalizadas e meia xícara de chá de uvas passas. E misture bem estes dois ingredientes para que eles fiquem bem sortidos na hora de adicionarmos eles na nossa massa. Agora que as nossas frutas secas já estão prontas, vamos dividir a nossa massa em duas partes iguais. Em uma das partes iremos adicionar as frutas secas que acabamos de preparar e na outra iremos adicionar as gotas de chocolate e a Nutella. Abra uma das metades da massa, conforme eu fiz aqui, e adicione no centro dela, espalhando para as laterais, as frutas secas. Em seguida, com o auxílio da espátula, vá arrastando a massa, conforme estou fazendo aqui, e levando ela para o centro. Depois, sove um pouco essa massa com as frutas para distribuí-las de forma uniforme e, em seguida, acomode a massa com as frutas na forma de panetone. Mas antes, adicione rente ao fundo da forma 2 palitos de churrasco, conforme estou fazendo aqui. Isso servirá para depois você colocar a sua massa para morcegar. E já já eu explico para vocês o que é isso. Gente, aqui eu tenho algumas dicas bem importantes. Selecione bem qual tamanho de panetone você desejará fazer. Por exemplo, essas minhas formas são formas de 400 gramas e a minha massa tinha um total de 1,1 kg. O que eu fiz? Dividi ela em duas para fazer um chocotone e um panetone. Porém, depois de adicionar as frutas cristalizadas, eu achei que a massa ficaria muito na forma. Então, o que eu fiz? Dividi ela novamente em duas, depois de já estar com as frutas cristalizadas. Mas eu me arrependi de fazer isso, por quê? Porque mesmo a massa tendo crescido, ela não cresceu o suficiente e não saiu para fora da forma, o que deixa o panetone bem bonito. Então o meu conselho é que vocês não dividam a massa de vocês depois de adicionar as frutas cristalizadas. Coloque as frutas, siga todo o processo e coloque essa quantidade inteira de massa na forma. Dessa forma, quando a sua massa crescer, ela ficará linda, pois ela irá sair para fora, conforme acontece na maioria dos panetones. O processo que realizamos com as frutas cristalizadas será exatamente o mesmo utilizado no chocotone. Você irá abrir a massa e distribuir sobre ela as gotas de chocolate. Em seguida, você fechará a massa trazendo as pontas para o centro, irá sovar essa massa por alguns minutos para distribuir de forma uniforme estas gotas de chocolate pela massa e depois você irá abrir a massa de novo e colocar uma quantidade generosa de Nutella no centro dessa massa. Depois de adicionar a Nutella no centro da massa, você fechará as pontas dela novamente e colocará a sua massa com essa emenda virada para baixo na forma. Conforme vocês podem observar aqui, eu também dividi a massa do chocotone, mas eu não aconselho que vocês façam isso. O meu conselho é que vocês dividam a massa apenas uma vez, conforme eu fiz lá no início, antes de adicionar as frutas e as gotas de chocolate, ok? E aqui vocês podem observar o formato que eu acabei de falar para vocês. Eu abri a massa em um círculo, coloquei a Nutella no centro e fui puxando as pontas para fechar a Nutella. Depois de fazer isso, eu coloquei essa massa na forma com a emenda virada para baixo. Gente, eu tenho mais um ponto de atenção para vocês. Depois de vocês adicionarem a massa de vocês na forma, force a massa um pouco para que ela ocupe bem o fundo da forma todo, colando nas paredes da forma, ok? Dessa forma aqui. Em seguida, você deverá deixar a sua massa crescer até dobrar de tamanho. Quando a sua massa dobrar de tamanho, leve-a para assar em forno pré-aquecido a 190 graus por aproximadamente 40 minutos. Após 40 minutos de forno, retire os seus panetones de lá e deixe-os amornar por 20 minutos. Após esses 20 minutos amornando, você colocará o seu panetone para morcegar até ele esfriar completamente.
Conforme eu prometi a vocês, aqui vai a explicação do morcegar do panetone. Você deve colocar 2 superfícies altas o suficiente para você virar de cabeça para baixo assim o seu panetone e deixá-lo dessa forma até ele esfriar completamente. Isso servirá para não deixar o seu panetone murchar. Gente, essa receita fica simplesmente deliciosa. O único ponto que eu aconselho, conforme eu já falei, é que vocês não dividam a massa depois de adicionar os seus respectivos recheios. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a sua ajuda, então se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Essas ações, conforme eu já falei outras vezes, não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir de forma significativa para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!